Ela foi a primeira pessoa a ver Jesus vivo depois da crucificação. Não foi Pedro, não foi João, não foi nenhum dos 12 apóstolos. Uma mulher chamada Maria Madalena estava diante de um túmulo vazio, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e se tornou a primeira testemunha do acontecimento mais importante da história da humanidade. Os 4 evangelhos concordam nisso. Mateus, Marcos, Lucas e João, escritores que discordam em dezenas de detalhes, todos confirmam a mesma coisa. Maria Madalena estava lá. Ela foi a primeira. E depois ela desaparece. O livro de Atos, que cobre os 30 anos seguintes da igreja primitiva, nunca menciona o nome dela. Nenhuma vez. As cartas de Paulo, que moldaram a teologia cristã por 2000 anos, não fazem referência a ela. Ela entregou a mensagem mais importante já pronunciada: ele ressuscitou. E depois, o registro oficial fica completamente em silêncio. Pense nisso por um segundo. A pessoa que anunciou a ressurreição, o evento sobre o qual toda a fé cristã é construída, simplesmente desaparece da história. Para onde ela foi? O que aconteceu com ela? Ela continuou pregando? Ela fugiu? Morreu no esquecimento? Ou construiu algo tão poderoso que precisou ser apagado? Essas não são perguntas casuais, porque quando você começa a puxar esse fio, o que se revela é um dos mistérios mais fascinantes e perturbadores de toda a história cristã. E tudo começa com uma mentira que durou 1400 anos. Antes de entendermos o que aconteceu com Maria, depois da ressurreição, precisamos entender quem ela realmente era antes disso. Porque quase tudo o que te contaram sobre essa mulher está errado. Pergunte à maioria das pessoas quem foi Maria Madalena, e elas vão dizer que era uma prostituta, uma mulher decaída, uma pecadora que foi salva por Jesus e passou o resto da vida em arrependimento. Essa imagem foi pintada em paredes de catedrais, esculpida em estátuas e repetida em sermões durante séculos. Mas o fato é o seguinte: abra sua Bíblia agora mesmo. Procure qualquer versículo que chame Maria Madalena de prostituta. Você não vai encontrar, porque ele não existe, nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, nem em João. Em nenhum lugar do Novo Testamento, Maria Madalena é identificada como profissional do sexo, adúltera, ou mesmo como uma pessoa particularmente pecadora. Essa ligação foi inventada em 591 depois de Cristo pelo Papa Gregório I, que se levantou diante de sua congregação em Roma e pregou um sermão que reescreveria a identidade dessa mulher pelo próximo milênio e meio. O que Gregório fez? Ele pegou 3 mulheres completamente diferentes mencionadas nos evangelhos e fundiu todas em uma só personagem. A primeira era uma mulher sem nome no capítulo 7 de Lucas, que ungiu os pés de Jesus com perfume. O texto a chama de pecadora, mas nunca dá o nome dela. A segunda era Maria de Betânia, irmã de Lázaro e Marta. A terceira era Maria Madalena. 3 mulheres distintas. Gregório decidiu que eram todas a mesma pessoa, e a igreja a aceitou sem questionar. Durante 1400 anos, a mulher mais importante do Novo Testamento foi publicamente rotulada de forma errada como uma prostituta arrependida. O Vaticano não corrigiu oficialmente esse erro até 1969. Deixe essa linha do tempo se fixar na sua mente. 14 séculos de uma identidade falsa. Então, se ela não era prostituta, quem era? O capítulo 8 de Lucas, versículos 1 a 3, nos dá a resposta verdadeira, e o que ele revela é muito mais interessante do que o mito. Lucas nos conta que Jesus viajava por cidades e aldeias, pregando as boas novas. Com ele estavam os 12 apóstolos e certas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Entre elas estava Maria, chamada Madalena, de quem 7 demônios haviam saído. 7 demônios. Vamos voltar a isso, porque é importante. Lucas então acrescenta algo que a maioria das pessoas ignora.
Essas mulheres, ele diz, sustentavam Jesus e os 12 com seus próprios recursos. Leia isso de novo. Maria Madalena e as outras mulheres estavam financiando todo o ministério de Jesus. Elas não eram seguidoras passivas sentadas ao fundo. Elas estavam bancando a operação. Isso significa que Maria Madalena tinha dinheiro, tinha recursos, tinha independência. Em uma cultura do primeiro século, onde as mulheres quase não tinham direitos legais, essa mulher possuía riqueza e autonomia suficientes para financiar o movimento que mudaria o mundo. Agora, os 7 demônios. O que isso significa? No mundo antigo, a possessão demoníaca era o modo usado para descrever aflições espirituais graves e muitas vezes físicas. 7, na numerologia judaica, representa a completude. É o número da criação, o número da totalidade divina. 7 demônios não significava apenas que ela tinha alguns problemas. Significava que ela estava completamente dominada, totalmente consumida. Qualquer que fosse o sofrimento dela, seja interpretado como opressão espiritual, doença mental ou doença física, era devastador e total. Não sabemos por quanto tempo ela viveu assim. Meses, anos, talvez décadas. Não sabemos se ela tinha família que tentou ajudá-la ou se desistiram. Não sabemos se as pessoas de Magdala a evitavam nas ruas ou a trancavam. O que sabemos é que no mundo antigo, uma pessoa afligida por 7 demônios seria considerada sem esperança, inalcançável, perdida. E Jesus a curou completamente, não parcialmente, não controlou a condição dela, não a ajudou a lidar com aquilo. Ele expulsou todos os 7, restauração completa. A mulher que havia sido inteiramente consumida pela escuridão foi inteiramente libertada. Imagine o que isso faria com uma pessoa. Imagine viver naquela escuridão por anos, sendo tratada como quebrada, como perigosa, como intocável. E então, um dia, um homem de Nazaré olha para você, fala com autoridade e de repente o barulho para. As correntes caem, as sombras vão embora. E pela primeira vez em tanto tempo quanto você consegue lembrar, você consegue pensar com clareza. Consegue respirar, consegue sentir o sol no seu rosto e realmente estar presente naquele momento. Que tipo de lealdade isso criaria? Que tipo de devoção? O que você faria pela pessoa que te devolveu a vida? Você a seguiria a todos os lugares. Financiaria o ministério dele, ficaria de pé diante da cruz quando todos os outros fugiram. Iria ao túmulo dele antes do amanhecer, sozinha, no escuro. Essa é a Maria Madalena que seguiu Jesus, não uma mulher definida por pecado sexual, uma mulher definida por uma transformação radical e uma gratidão inabalável. E essa distinção importa para tudo o que vem a seguir. Talvez você saiba o que é ser definido por algo que você passou, em vez de algo que superou. Talvez as pessoas ainda te vejam como a pessoa que você era na sua pior fase, e não como a pessoa em que se transformou. A história de Maria diz que a transformação é a verdadeira identidade, não a aflição. Os 7 demônios não são quem ela era, são aquilo de que ela foi libertada. Você já teve alguém redefinindo quem você é? Pegando sua história, distorcendo-a e transformando você em algo que nunca foi? Foi exatamente isso que aconteceu com Maria Madalena. E a pergunta é, por que fizeram isso? Vamos chegar lá, mas agora você sabe quem ela realmente era. Não uma prostituta, não uma pecadora, uma mulher de posses, de uma cidade próspera, que foi completamente destruída por 7 demônios e completamente restaurada por um homem. Uma mulher que escolheu seguir esse homem com tudo o que tinha. E o que aconteceu com ela depois da ressurreição vai nos levar de Jerusalém à costa da Turquia, de um jarro de argila selado enterrado no deserto egípcio a um crânio dourado no sul da França.
E, finalmente, há um decreto do Vaticano em 2016 que corrigiu uma mentira de 1400 anos. Mas primeiro, você precisa ver o que ela fez na cruz, porque o que ela fez lá é a razão pela qual tudo o que veio depois importa. Quando os soldados vieram prender Jesus no jardim do Getsêmani, os discípulos fugiram. Pedro, a rocha sobre a qual Cristo disse que construiria sua igreja, negou até conhecer Jesus 3 vezes. Uma criada perguntou se ele era um dos seguidores de Jesus e Pedro jurou que nunca tinha conhecido aquele homem. Os outros se dispersaram na noite como animais assustados. Judas já o havia traído. Tomé não estava em lugar nenhum. Os homens que passaram 3 anos comendo com ele, viajando com ele, aprendendo com ele, o abandonaram no momento em que se tornou perigoso conhecê-lo. Mas as mulheres ficaram. O capítulo 15 de Marcos nos dá os nomes delas: Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, Salomé. Essas mulheres tinham seguido Jesus desde a Galileia, servido a ele, sustentado a ele. E agora o seguiram até o lugar onde segui-lo poderia custar a vida delas. A crucificação romana não era apenas uma execução, era uma declaração pública. Foi projetada para humilhar, para aterrorizar, para enviar uma mensagem a qualquer um que pensasse em desafiar Roma. Os condenados eram despidos, eram espancados até que suas costas ficassem irreconhecíveis. Eram pregados na madeira e erguidos para toda a cidade ver. E então sufocavam lentamente, às vezes por dias, enquanto o próprio peso do corpo esmagava seus pulmões. Maria Madalena assistiu a tudo isso. Ela ficou ali e assistiu a pessoa que havia expulsado 7 demônios dela. A pessoa que lhe devolveu a mente, a dignidade, a vida, morrer da morte mais brutal que o Império Romano conseguia conceber. E ela não foi embora. Mateus 27 nos diz que ela observava de longe, mas João 19 a coloca de pé, bem ao pé da cruz, perto o suficiente para ouvir as últimas palavras dele, perto o suficiente para ver o sangue, perto o suficiente para sentir o chão tremer quando ele clamou. Cada pessoa processa o trauma de uma forma diferente, mas ficar ao pé de uma cruz e assistir alguém que você ama morrer não é algo de que se recupera rapidamente, se é que se recupera. Aquela imagem fica com você, os sons ficam com você, o cheiro de sangue, poeira e suor fica com você. E quando tudo acabou, quando tiraram o corpo dele e o envolveram em linho, ela seguiu. Ela viu onde o colocaram. Marcou o túmulo na memória. Enquanto os homens se escondiam atrás de portas trancadas, paralisados de medo e vergonha, Maria Madalena já estava planejando o próximo passo. Ela voltaria, levaria especiarias e ungüentos, cuidaria do corpo dele da forma como se cuida de alguém que você se recusa a deixar ir, mesmo na morte. Mesmo quando a esperança se foi. Mesmo quando não faz nenhum sentido lógico, isso é amor além da razão. Isso é fidelidade além da compreensão. Antes do amanhecer de domingo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena caminhou até o túmulo, sozinha, segundo o Evangelho de João. No escuro, por ruas que podiam estar sendo patrulhadas pelos mesmos soldados que tinham acabado de executar seu mestre, em uma cidade hostil a qualquer pessoa associada a Jesus de Nazaré. Pense na coragem que isso exigiu. Pense no que ela estava arriscando. Ela não sabia o que encontraria, não sabia se haveria guardas. Mesmo assim, foi. E quando chegou, a pedra tinha sido rolada. O túmulo estava vazio. O corpo tinha desaparecido. Ela correu até Pedro e João. Disse a eles: "Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram." Pedro e João vieram, olharam para dentro, confirmaram que o túmulo estava vazio e depois voltaram para casa. Voltaram para casa, mas Maria ficou. O capítulo 20 de João nos traz uma das cenas mais íntimas de toda a Escritura. E se você deixar, essa cena vai mudar a forma como você lê a Bíblia inteira.
Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Ela se abaixou para olhar para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus estivera. Um na cabeceira, outro nos pés. Eles perguntaram: "Mulher, por que você está chorando?" Ela respondeu: "Levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram." Então ela se virou e havia um homem de pé atrás dela. Ela achou que fosse o jardineiro. Ele fez a mesma pergunta: "Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando?" E entre as lágrimas ela disse: "Senhor, se foi o Senhor que o levou, me diga onde o colocou e eu irei buscá-lo." Ela estava pronta para carregar um corpo sem vida sozinha. Era tanto assim que ela o amava. E então ele disse uma única palavra: "Maria." Apenas o nome dela, na voz dele, a voz que ela conhecia, a voz que havia expulsado 7 demônios dela, a voz que lhe devolvera a vida. E ela o reconheceu. "Rabone", ela disse. "Mestre." Naquele momento, de pé em um jardim ao amanhecer, Maria Madalena se tornou o primeiro ser humano na história a testemunhar o Cristo ressuscitado. Não Pedro, não João, não nenhum dos apóstolos que depois escreveriam cartas, construiriam igrejas e moldariam civilizações. Uma mulher, esta mulher. E então Jesus deu a ela uma ordem, não uma sugestão, uma missão. "Vá até meus irmãos e diga a eles." Em uma cultura onde o testemunho de uma mulher não era aceito em tribunal, onde mulheres não podiam servir como testemunhas legais, Jesus escolheu uma mulher para entregar o anúncio mais importante da história da humanidade. Os pais da igreja primitiva reconheceram o peso disso. Deram a ela um título que deveria ter ecoado pelos séculos. Apostola Apostolorum, apóstola dos apóstolos, aquela enviada para entregar a notícia àqueles que seriam enviados para entregar a notícia ao mundo. Ela não foi um detalhe secundário. Ela foi o começo. Você já foi fiel a algo quando todos os outros desistiram? Já ficou quando isso custou tudo, quando o racional seria ir embora? Maria ficou na cruz. Maria foi ao túmulo. Maria foi a primeira a ver. A fidelidade, não o status, determinou quem recebeu a revelação primeiro. Mas se Maria era tão importante, tão central, tão fundamental, então o que aconteceu depois não faz nenhum sentido, a menos que alguém quisesse que fosse assim. Abra o livro de Atos, leia de capa a capa, procure em cada capítulo, cada versículo, cada nota de rodapé. Maria Madalena não está lá, nenhuma vez. Atos cobre aproximadamente 30 anos da história da igreja primitiva. Conta sobre os sermões de Pedro, as viagens de Paulo, o concílio de Jerusalém, a expansão do evangelho pelo Império Romano. Menciona dezenas de homens e mulheres pelo nome: Barnabé, Silas, Timóteo, Priscila, Áquila, Lídia, Tabita. Registra milagres, naufrágios, fugas de prisões, debates e conversões. Mas a mulher que primeiro anunciou a ressurreição? Silêncio. Agora abra as cartas de Paulo: Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Paulo escreveu extensamente sobre a ressurreição. Em 1 Coríntios 15, ele dá uma lista detalhada de todos que viram o Cristo ressuscitado. Ele menciona Pedro, menciona Tiago, menciona 500 pessoas de uma só vez. Até menciona a si mesmo, chamando-se um nascido fora de tempo. Ele não menciona Maria Madalena. Deixe isso repousar na sua mente por um momento. A primeira testemunha da ressurreição está ausente do relato escrito mais antigo da ressurreição. As cartas de Paulo foram escritas antes dos evangelhos. São os documentos cristãos mais antigos que temos. E na lista definitiva dele de testemunhas da ressurreição, a única pessoa que todos os 4 evangelhos concordam que esteve lá primeiro está ausente. Como isso é possível? Na verdade, existem apenas 2 explicações. Ou Paulo não sabia do papel de Maria, o que parece improvável dada a tradição dos evangelhos. Ou ele escolheu não incluí-la.
E se ele escolheu não incluí-la, a pergunta é por quê? Há estudiosos que acreditam que isso não foi acidental. E as evidências para essa crença vêm de textos que ficaram enterrados no deserto egípcio por quase 2000 anos. Mas antes de chegarmos a esses textos, precisamos entender o cenário político da igreja primitiva. Porque o que estava acontecendo nos bastidores explica tudo. As décadas depois da ressurreição não foram pacíficas. Foram caóticas, conflituosas e por vezes violentas. Os primeiros cristãos não eram um movimento unificado marchando em uníssono. Eram um conjunto de comunidades rivais espalhadas pelo Mediterrâneo. Cada uma com líderes diferentes, teologias diferentes, liturgias diferentes e ideias diferentes sobre quem tinha autoridade para ensinar e liderar. Jerusalém tinha seus líderes, Antioquia tinha outros, Alexandria tinha ainda outra tradição. Roma estava desenvolvendo a sua. E cada uma dessas comunidades reivindicava a autoridade de diferentes apóstolos, diferentes tradições e diferentes interpretações dos ensinamentos de Jesus. E um dos conflitos centrais, aquele que moldaria a igreja por milênios, era a questão da autoridade das mulheres. As mulheres podiam ensinar, podiam liderar, podiam ocupar posições de poder espiritual na comunidade. O próprio Paulo mostra os dois lados dessa tensão. Em Romanos 16, ele saúda uma mulher chamada Júnia e a chama de notável entre os apóstolos. Isso não é uma metáfora. Ele literalmente chama uma mulher de apóstola. Ele elogia Priscila como colaboradora em Cristo e vale notar, frequentemente menciona o nome dela antes do de seu marido Áquila, sugerindo que ela tinha maior destaque. Em Gálatas 3, 28, ele escreve que em Cristo não há homem nem mulher. Mas em 1 Timóteo, uma carta atribuída a Paulo, embora muitos estudiosos duvidem que ele a tenha escrito, lemos: Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Ela deve ficar em silêncio. Essa contradição nos diz algo importante. A igreja primitiva estava lutando por causa disso. Ativamente, apaixonadamente, às vezes com amargura. Diferentes comunidades tinham regras diferentes. Algumas aceitavam mulheres como líderes e mestras. Outras exigiam o silêncio delas. E o lado que exigiu silêncio acabou vencendo. Não porque sua teologia era melhor, mas porque conquistou o poder institucional. E Maria Madalena estava no centro dessa disputa. Sabendo ou não, o legado dela se tornou o campo de batalha em que a guerra pela autoridade das mulheres no cristianismo foi travada. Sabemos disso por causa do que aconteceu em uma pequena cidade egípcia em dezembro de 1945. Um agricultor chamado Muhammad Ali Al-Saman estava cavando perto das falésias de Nag Hammadi quando sua enxada bateu em algo duro. Ele desenterrou um jarro de argila selado com quase 1 metro de altura. Dentro havia 13 códices encadernados em couro contendo 52 textos antigos. Esses textos haviam sido enterrados em algum momento do século IV. Provavelmente por monges de um mosteiro próximo que receberam ordem de destruir todas as escrituras não canônicas. Alguém escolheu escondê-los em vez disso, e eles permaneceram escondidos por 1600 anos. Entre esses textos estava algo que mudaria tudo o que pensávamos saber sobre Maria Madalena. O Evangelho de Maria. Isso não é uma falsificação medieval. Estudiosos datam o texto grego original do 2º século, dentro de 100 anos dos evangelhos canônicos. É um dos escritos cristãos mais antigos já descobertos fora do Novo Testamento, e o que ele descreve é extraordinário. Nesse texto, os discípulos estão reunidos depois que Jesus os deixou. Estão com medo, estão inseguros, não sabem o que fazer a seguir.
É Maria quem se levanta, ela os consola, ela os encoraja e então compartilha ensinamentos que Jesus deu somente a ela, ensinamentos que os outros discípulos nunca tinham ouvido. Ela descreve uma visão da jornada da alma, percepções espirituais que vão além de qualquer coisa registrada nos evangelhos canônicos. E então Pedro perde a paciência. Será que ele realmente falou com uma mulher sem o nosso conhecimento? Pedro exige. Será que ele a preferiu a nós? Maria começa a chorar. Ela diz: meu irmão Pedro, você acha que eu inventei isso no meu coração? Você acha que estou mentindo sobre o Salvador? E aqui está um momento que nos diz tudo. Outro discípulo, Levi, se vira para Pedro e diz: Pedro, você sempre foi esquentado. Agora está discutindo com esta mulher como se ela fosse uma inimiga. Se o Salvador a considerou digna, quem é você para rejeitá-la? Com certeza o Salvador a conhece muito bem. É por isso que ele a amou mais do que a nós. Isso não foi escrito como ficção. Foi escrito por cristãos primitivos que acreditavam que esse conflito era real. O Evangelho de Maria reflete uma comunidade que se lembrava de Maria Madalena como uma líder espiritual, alguém com acesso direto a ensinamentos que os apóstolos homens não tinham, e mostra um Pedro que se ressentia dessa autoridade. Essa mesma tensão aparece no Evangelho de Tomé, onde Pedro diz: que Maria nos deixe, pois as mulheres não são dignas da vida. E aparece no Evangelho de Filipe, que chama Maria Madalena de companheira de Jesus e diz que ele a amava mais do que todos os outros discípulos. Esses textos não foram incluídos na Bíblia. Os concílios que decidiram quais livros pertenciam ao cânone escolheram excluí-los. Mas o conflito que eles descrevem entre Maria e Pedro ecoa algo real. Algo que estava acontecendo na igreja primitiva enquanto ela consolidava poder e decidia quem podia liderar e quem não podia. A professora Karen King, da Escola de Teologia de Harvard, passou décadas estudando esses textos. Ela argumenta que Maria Madalena provavelmente liderou sua própria comunidade de seguidores, um ramo do cristianismo primitivo, onde as mulheres detinham autoridade espiritual. À medida que a igreja institucional se tornava mais hierárquica e mais dominada por homens, essas comunidades foram marginalizadas. Seus textos foram suprimidos, suas líderes foram esquecidas. E a mulher no centro de tudo isso recebeu uma nova identidade. Não uma líder, não uma apóstola, uma prostituta arrependida. Isso não foi um acidente, foi uma estratégia. Uma mulher que representa pecado e arrependimento é muito menos ameaçadora para a autoridade masculina do que uma mulher que representa sabedoria e liderança. Você já disse a verdade sobre algo e foi ignorado, não porque estava errado, mas porque não era a pessoa certa para dizer? Maria tinha uma missão direta do próprio Cristo ressuscitado, e ainda assim, isso não foi suficiente para algumas pessoas aceitarem a autoridade dela. Se isso ressoa com você, guarde esse sentimento, porque a próxima parte desta história vai fazer arder ainda mais fundo. Então, para onde Maria Madalena realmente foi depois da ressurreição? Se a Bíblia silencia, onde retomamos o rastro dela? É aqui que a história se divide em múltiplos caminhos, como um rio que se separa em correntes distintas, e cada corrente carrega uma versão diferente da vida de Maria depois daquela manhã no jardim. Existem 3 grandes tradições, e elas nos levam a 3 cantos completamente diferentes do mundo antigo. Nenhuma delas pode ser totalmente comprovada. Mas todas nos dizem algo importante sobre como diferentes comunidades se lembravam dessa mulher. A tradição ortodoxa oriental é a mais antiga e, segundo muitos estudiosos, a mais fundamentada historicamente. De acordo com esse relato,
Maria Madalena viajou para Éfeso, a grande cidade na costa ocidental da atual Turquia, junto com a Virgem Maria e o apóstolo João. Isso faz sentido geográfico e histórico. Éfeso era uma das cidades mais importantes do Império Romano, um centro de comércio, cultura e religião. O Templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ficava lá. Se alguém quisesse espalhar uma nova fé, Éfeso era exatamente o lugar certo. O Evangelho de João mostra a conexão mais próxima com a perspectiva de Maria Madalena. Foi ele quem registrou a cena íntima no túmulo com mais detalhes. Foi ele quem preservou o nome dela, as lágrimas dela, a conversa dela com os anjos, o momento em que Jesus disse o nome dela. Se alguém tivesse viajado com Maria depois da ressurreição, teria sido João. Ele entendia a importância dela. Em Éfeso, segundo essa tradição, Maria continuou a pregar o Evangelho. Ela não estava se escondendo, não estava em silêncio, não estava nos bastidores preparando refeições enquanto os homens ensinavam. Ela estava fazendo exatamente o que Jesus a tinha comissionado a fazer: contar às pessoas o que ela havia visto. Algumas versões dessa tradição dizem que ela viajou ainda mais longe, que foi até a própria Roma e se apresentou diante do imperador Tibério. A história conta que ela ergueu um ovo e declarou: Cristo ressuscitou. Tibério riu, disse que isso era tão provável quanto aquele ovo na mão dela se tornar vermelho. E o ovo ficou vermelho. Agora, quer você entenda essa história de forma literal ou simbólica, o que importa é o que ela nos diz sobre como os cristãos orientais se lembravam de Maria. Eles não se lembravam de uma pecadora arrependida. Lembravam-se de uma pregadora corajosa que confrontou o homem mais poderoso do mundo com a verdade da ressurreição. É por isso que os ovos vermelhos de Páscoa são uma tradição no cristianismo ortodoxo até hoje. Cada ovo vermelho é uma memória da coragem de Maria Madalena. A tradição oriental diz que ela acabou morrendo em Éfeso e foi sepultada lá. Suas relíquias foram depois transferidas para Constantinopla no ano 886, onde foram colocadas no mosteiro de São Lázaro. Mas a tradição ocidental conta uma história completamente diferente, e essa lê-se como um romance de aventura. Segundo a lenda francesa, Maria Madalena, junto com seu irmão Lázaro, sua irmã Marta e vários outros discípulos, foi colocada num barco por perseguidores. Não um barco qualquer. Um barco sem remos, sem velas e sem leme. Foram lançados ao mar e deixados para morrer. Mas eles não morreram. O barco navegou à deriva por todo o mar Mediterrâneo e chegou à costa sul da França, num lugar hoje chamado Sainte-Marie-de-la-Mer, que se traduz literalmente como Santas Marias do Mar. Você pode visitar essa cidade hoje. Todos os anos, em maio, milhares de peregrinos se reúnem lá para celebrar a chegada de Maria e seus companheiros. Segundo essa tradição, Lázaro se tornou o primeiro bispo de Marsella. Marta viajou para o interior e supostamente domou uma criatura parecida com um dragão que aterrorizava uma aldeia, uma história que se tornou uma das lendas mais populares da França medieval. E Maria se retirou do mundo. Ela subiu as colinas da Provença e encontrou uma caverna escura e estreita nas falésias perto da cidade de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. E lá, segundo a lenda, ela passou os últimos 30 anos de sua vida, sozinha, rezando, jejuando, em completa solidão. A tradição diz que anjos vinham até ela 7 vezes por dia e a erguiam no ar durante suas orações. Que o cabelo dela cresceu o suficiente para cobrir todo o corpo porque não tinha roupas. Que ela não comia nada além de alimento celestial trazido por anjos. É uma imagem extraordinária. A mulher que ficou ao pé da cruz, que foi a primeira no túmulo vazio, que recebeu a missão do próprio Cristo ressuscitado, passando suas últimas décadas numa caverna, falando apenas com Deus. Essa caverna existe.
Você pode visitá-la. Chama-se Gruta de Maria Madalena, em Sant'Ibume. Peregrinos têm subido até lá por mais de 1000 anos. Frades dominicanos guardam o local desde o século XIII. Lá dentro há um altar, velas e um silêncio profundo e reverberante que os peregrinos dizem ser diferente de qualquer silêncio comum. Em 1279, Carlos II de Nápoles ordenou uma escavação na basílica vizinha de Saint-Maximin. Seus trabalhadores relataram ter encontrado um sarcófago enterrado nas profundezas da igreja. Dentro, alegaram, estavam os restos de Maria Madalena. Um perfume doce supostamente encheu a cripta quando o túmulo foi aberto. O crânio dela ainda está lá. É exibido num relicário dourado em forma de cabeça humana, com uma janela de vidro para que se possa ver o osso por dentro. Uma faixa de pele ainda está presa à testa, um detalhe que foi preservado por mais de 700 anos. Milhões de pessoas já estiveram diante desse relicário. Reis, papas, peregrinos e fiéis comuns se ajoelharam diante do que acreditam ser os restos da mulher que primeiro viu o Cristo ressuscitado. Mas serão realmente os restos dela? É aqui que a coisa se complica, porque várias igrejas pela Europa afirmam possuir relíquias de Maria Madalena. Constantinopla reivindicou o corpo dela. Vézelay, na França, alegou ter os ossos dela. Saint-Maximin reivindicou o crânio. Exeter, na Inglaterra, Colônia, na Alemanha, e várias igrejas italianas, todas alegam possuir fragmentos. No mundo medieval, relíquias eram poder. Uma igreja que possuísse os ossos de um santo atraía peregrinos, e peregrinos traziam dinheiro, influência e prestígio. A disputa pelos restos de Maria Madalena nos diz algo profundo. Mesmo depois de séculos sendo chamada de prostituta, ela ainda era uma das figuras mais veneradas do cristianismo. O nome dela ainda atraía multidões. A história dela ainda tocava as pessoas. Ninguém briga pelos ossos de alguém que não importa. Você já sentiu que sua história estava sendo disputada? Que diferentes pessoas tinham versões diferentes de quem você é e nenhuma delas se preocupou em te perguntar? Os ossos de Maria foram espalhados por um continente. A identidade dela foi dividida entre pecadora e santa. Mas a verdadeira Maria, a mulher que ficou diante do túmulo, estava em algum lugar debaixo de tudo isso, esperando para ser encontrada. E em 1945, alguém finalmente começou a cavar. Os textos de Nag Hammadi não mudaram apenas a forma como os estudiosos entendiam Maria Madalena. Eles revelaram que existiam comunidades inteiras de cristãos primitivos que a viam como a apóstola mais importante, não a menos importante. O Evangelho de Maria, como já discutimos, mostra ela consolando os discípulos, compartilhando ensinamentos exclusivos e sendo desafiada por Pedro. Mas há mais nesses textos. O Evangelho de Filipe contém uma passagem que tem gerado debate há décadas. Diz que Jesus costumava beijar Maria Madalena frequentemente. O texto está danificado num ponto crítico, então os estudiosos não têm certeza de onde diz que ele a beijava, se na boca, na testa ou na mão. Mas a passagem continua com os outros discípulos perguntando a Jesus por que ele a amava mais do que a eles. A resposta de Jesus, conforme registrada em Filipe, é marcante. Ele diz: "Porque eu não amo vocês como a ela?" E então usa uma metáfora sobre luz e escuridão. Ele compara os discípulos a pessoas de pé num quarto escuro e Maria a alguém de pé na luz. Essa não é uma linguagem romântica, pelo menos não da forma como os leitores modernos tendem a interpretá-la. Na teologia gnóstica, amor frequentemente se referia à proximidade espiritual e compreensão. O que Filipe está descrevendo não é uma relação amorosa, é uma hierarquia espiritual, e Maria está no topo. O Pistis Sophia, outro texto do mesmo período, vai ainda mais longe.
Nesse texto, Maria Madalena faz 46 das 64 perguntas dirigidas a Jesus. Ela não é uma aluna passiva, ela é a interlocutora principal, aquela que compreende os ensinamentos dele mais profundamente. Em determinado momento, Jesus diz a ela: "Você é mais abençoada do que todas as mulheres da terra, porque será a plenitude da plenitude." Em 2009, algo aconteceu que trouxe a história de volta dos textos antigos para a realidade física. Arqueólogos começaram a escavar a cidade de Magdala em si, a verdadeira cidade natal de Maria Madalena, na margem ocidental do Mar da Galileia. O que encontraram surpreendeu o mundo acadêmico. Descobriram uma sinagoga do primeiro século, uma de apenas 7 sinagogas do tempo de Jesus, já encontradas em toda a terra de Israel. Dentro dela havia um bloco de pedra esculpido, hoje chamado de Pedra de Magdala, decorado com imagens, incluindo o que muitos estudiosos acreditam ser a representação mais antiga conhecida do candelabro do segundo templo. Aquele não era um vilarejo de pescadores, pobre e isolado. Magdala era uma cidade próspera e rica. Tinha uma florescente indústria de salga de peixe que exportava produtos por todo o Império Romano. A sinagoga era ornamentada e bem construída. A cidade tinha banhos rituais, mercados e áreas residenciais que mostram sinais de prosperidade significativa. Isso muda completamente a nossa imagem de Maria. Ela não veio do nada. Veio de um lugar de importância econômica e cultural. Uma mulher de posses, de uma cidade de posses, que escolheu deixar tudo para trás e seguir um pregador itinerante de Nazaré. As escavações ainda estão em andamento. A cada temporada, os arqueólogos descobrem mais da cidade que Maria deixou para trás. Eles caminham pelas mesmas ruas que ela caminhou. Ficam de pé na mesma sinagoga onde ela pode ter rezado antes de conhecer Jesus. O mundo dela está voltando à vida. E a reputação dela também. No ano de 2016, algo aconteceu em Roma que teria sido impensável durante a maior parte da história cristã. O Papa Francisco emitiu um decreto elevando a celebração litúrgica de Maria Madalena de memorial a dia de festa, colocando-a no mesmo nível dos apóstolos homens. A declaração oficial do Vaticano para o decreto usou o título antigo dela, aquele que os pais da Igreja primitiva lhe tinham dado antes que o sermão de Gregório mudasse tudo. Apostola Apostolorum, apóstola dos apóstolos. 2016 anos depois de ela ter ficado diante daquele túmulo, a declaração do Vaticano disse que a decisão tinha o objetivo de destacar a importância dessa mulher que demonstrou grande amor por Cristo e foi muito amada por Cristo. Reconheceu que ela foi a primeira testemunha da ressurreição e a primeira a anunciá-la aos apóstolos. Levou quase 15 séculos para desfazer o que um único sermão tinha feito. E mesmo agora, a correção está incompleta. Pergunte à maioria das pessoas quem foi Maria Madalena, e elas ainda vão dizer que foi a prostituta que foi perdoada. A mentira ainda é mais alta do que a verdade, mas isso é maior do que Maria Madalena. Trata-se do que acontece quando a história de alguém é reescrita por pessoas com poder. E é aqui que a história dela se torna a sua. Pense na sua própria vida por um momento. Alguém já te reduziu ao seu pior momento? Te definiu por algo que você fez ou algo que fizeram com você, em vez de por quem você realmente é? Maria Madalena foi reduzida a um pecado que nunca cometeu. A transformação dela, a coragem dela, a fidelidade dela, a liderança dela, tudo isso foi enterrado debaixo de um rótulo que alguém no poder decidiu que era mais conveniente do que a verdade. E a parte mais cruel, ela não estava por perto para se defender. O rótulo foi aplicado séculos depois que ela morreu. Ela nunca teve a chance de se levantar e dizer, não sou isso. Outra pessoa escreveu a história dela e o mundo aceitou.
Talvez você saiba exatamente como isso é. Talvez alguém no seu trabalho tenha decidido quem você é. Talvez sua família tenha uma versão de você que deixou de ser verdadeira há anos, mas se recusam a atualizá-la. Talvez um ex-parceiro tenha contado uma história sobre você que não é verdade e você teve que viver com as consequências. Talvez você tenha cometido erros reais, e o mundo tenha decidido que esses erros são toda a sua identidade. Ou talvez seja ainda mais profundo do que isso. Talvez você tenha começado a acreditar no rótulo falso. Talvez tenha ouvido "você não é suficiente", ou "você nunca vai mudar", ou "você é assim mesmo", tantas vezes que internalizou. Da mesma forma que o mundo acreditou que Maria era prostituta por 1400 anos, talvez você tenha acreditado numa mentira sobre si mesmo por tanto tempo que ela parece verdade. A história dela diz algo sobre isso. Diz que a verdade não expira. Não depois de 14 anos. Não depois de 1400 anos. Não depois de quanto tempo você estiver carregando um rótulo que não lhe pertence. Diz que as pessoas que tentam te apagar não escrevem o capítulo final. Gregório reescreveu a história de Maria em 591. Levou até 2016 para corrigi-la. Isso é muito tempo. Um tempo insuportavelmente longo, mas a correção veio. A verdade veio à tona. E quando veio, a mentira não apenas perdeu, foi exposta pelo que sempre foi. Diz que o mesmo Deus que escolheu uma mulher com 7 demônios para ser a primeira testemunha da ressurreição, provavelmente não terminou com a sua história também. Se ele escolheu a pessoa mais improvável para o momento mais importante da história, então o seu passado, os seus rótulos, os seus erros, os seus demônios, nada disso te desqualifica do que está por vir. Maria Madalena ficou de pé num jardim ao amanhecer, chorando por aquilo que pensava ter perdido para sempre. A pessoa que ela mais amava estava morta. O movimento em que acreditava tinha acabado. O futuro que havia imaginado tinha desaparecido. E então ela ouviu o seu nome, apenas o nome dela, numa voz que ela reconheceu, não um sermão, não um argumento teológico, não uma lista de instruções, apenas Maria, uma palavra que dizia: "Eu te conheço, eu te vejo, a verdadeira você", não o rótulo, não a reputação, não a versão de você que outras pessoas criaram, você. E tudo mudou. Se você está no seu próprio jardim agora, chorando por algo que acha que se foi, talvez o sentido da história de Maria seja que o momento em que você pensa que tudo acabou é exatamente quando a coisa mais importante está prestes a começar. Talvez a hora mais escura da sua vida esteja a 3 segundos do amanhecer. A mulher que foi a primeira no túmulo também foi a primeira a ser esquecida. A primeira a ser rotulada de forma errada. A primeira a ser apagada da história que ajudou a criar. Mas o nome dela ainda está aqui. Depois de 2000 anos de silêncio, supressão e mentiras, o nome dela ainda está aqui. Sobreviveu ao Império Romano. Sobreviveu aos homens que tentaram apagá-lo. Sobreviveu a 14 séculos de uma mentira contada do púlpito mais poderoso do mundo. E se a história dela conseguiu sobreviver a tudo isso, talvez a sua também consiga. Talvez o rótulo que você carrega agora não seja o fim da sua história. Talvez seja o meio. Talvez a parte em que a verdade vem à tona ainda não tenha acontecido, mas vai acontecer, porque se há uma coisa que a história de Maria Madalena prova, é que a verdade não fica enterrada para sempre, não num túmulo, não na areia do deserto de Nag Hammadi, não debaixo de 1400 anos de uma mentira. Ela sempre volta, e quando volta, muda tudo. Há outra história na Bíblia que a maioria das pessoas nunca ouviu na versão completa. Envolve alguém que também foi rotulado de forma errada, também foi mal compreendido e também foi apagado da sua própria história. Esse vídeo está na tela agora e acho que vai te tocar tanto quanto este. Se você ainda não se inscreveu, agora é a hora.
Toda semana mergulhamos fundo nas histórias que moldaram o mundo e as contamos da forma como foram feitas para serem ouvidas. Vejo você no próximo.